Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou a Fernanda Gonçalves, administradora pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, o meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios deste podcast. E no episódio de hoje falaremos sobre a armadilha do líder centralizador. Seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Já pega a sua garrafa de água, a sua xícara de chá ou de café e quem sabe a sua taça de vinho, pra gente bater esse dedo de prosa maravilhoso, porque nesse episódio ele ataca diretamente o microgerenciamento e a dificuldade de delegar, um dos maiores ladrões de tempo e potencial da liderança. Então chega mais, já aproveita, encaminha esse episódio para alguém que você já está se lembrando aqui, né? Porque estamos falando de... É muito... Sabe aquela frase clichê, se quer bem feito, faça você mesmo? Então, essa é uma armadilha do líder centralizador, né? Então, às vezes a gente pensa assim, é mais rápido eu mesmo fazer. Então, se quer algo bem feito, faça você mesmo. Eu mudaria essa frase, sabe? Se você quer algo só do seu jeito, faça você mesmo. Eu mudaria essa frase. Mas, enfim, pensou em alguém, conversou com alguém sobre esse tema, enfim, por esses dias, já encaminha porque vem muita coisa boa por aqui, hein? Então vamos lá? Você conhece o líder polvo, aquele que tem seus tentáculos em todas as tarefas, que precisa provar cada vírgula, que centraliza todas as decisões? Já trabalhou com algum líder assim? Gente, ai, senhor, eu não aguento, eu não fico. Ele é o herói da própria história, o gargalo da equipe e o maior fã de um senso comum perigoso. Se quer algo bem feito, faça você mesmo. Essa frase que soa como um selo de qualidade é, na verdade, uma armadilha. Hoje nós vamos conversar sobre essa mentalidade que sufoca o crescimento da sua equipe e principalmente o seu crescimento. Vamos olhar para isso? Por que é tão difícil delegar? Geralmente, por duas razões: o medo e o ego. O medo de que a outra pessoa erre e a responsabilidade caia sobre você. O medo de que demore mais para ensinar do que para fazer. Esses dois medos são terríveis, né, gente? Quem nunca pensou, poxa, eu vou delegar isso para essa pessoa e se essa pessoa errar? Claro que a responsabilidade é sua, né? Porque você está delegando para alguém da tua equipe, você precisa acompanhar. E o medo de que demore mais para ensinar. Muitas vezes isso acontece. Você vai demorar um bom tempo treinando essa pessoa, capacitando essa pessoa, para que depois ela faça com mais facilidade, ou até mais rápido que você, se essa for a questão. Mas tem que ter, né, a questão do treinamento, de ensinar. E tem o ego, aquela vozinha que sussurra: ninguém faz isso tão bem quanto eu. E aí pega, né, gente? O líder que opera assim se torna o gargalo da operação. Porque não adianta ele ter 1, 2, 3, 10, 20 pessoas, porque ele vai continuar centralizando nele. Nada anda sem ele. Ele fica sobrecarregado com tarefas operacionais e não tem tempo para o que realmente é o seu trabalho, que é pensar na estratégia, desenvolver as pessoas e olhar para o futuro. Ele cria uma equipe de executores extremamente passivos, dependentes, que se acostumam a não ter autonomia. No fim,
ele se afoga no trabalho que ele mesmo se recusou a compartilhar. Lembrando de algum líder, meu povo? Bom, se você está lembrando de alguém, acho que isso é um bom sinal. Agora, se você está se vendo nessa situação, vamos mudar isso? Vamos trazer um novo olhar, vamos quebrar essa crença, né, de se quer algo bem feito, faça você mesmo? Vamos olhar para isso com mais profundidade, para a gente poder entender que tem muita coisa por baixo disso que precisa ser olhado. E claro, sempre, gente, o autoconhecimento é super importante. Delegar não é delargar. A arte de soltar com responsabilidade. E isso vale para tudo na vida. Não estou falando só de liderança. Presta atenção. Quantas coisas na vida a gente segura, a gente quer que esteja do nosso lado, quer que seja do nosso jeito, e a gente só sofre com isso, porque a gente não consegue controlar tudo. Então, a arte de soltar com responsabilidade, nossa, sabe, é um alívio. Então, a solução não é delargar a tarefa e esperar o melhor. Delegar é um processo, uma das competências mais estratégicas da liderança e um dos maiores gaps da liderança. Então, como fazer isso bem? Vamos nós? Se liga aí, pegue então sua caneta, um papel, anota. Anota para poder trabalhar isso no seu dia a dia. Número 1. Invista tempo para ganhar tempo. Sim, da primeira vez vai demorar mais para ensinar do que para fazer. Isso é fato, não sofra com isso. Encare esse tempo não como um custo, mas como investimento. Ao investir 2 horas hoje para ensinar alguém a fazer uma tarefa, você libera dezenas de horas do seu futuro. Pensa nisso, tá fazendo sentido? É uma troca extremamente inteligente. Então anota, invista tempo para ganhar tempo. Treine a sua equipe. Encare que esse movimento é um movimento em que você vai usar mais horas no presente, mas vai ganhar muitas horas no futuro. Número 2. Use a escada da delegação. Nem tudo se delega da mesma forma, então comece pequeno. No nível 1, peça para a pessoa pesquisar e te apresentar as opções, mas a decisão final é sua. Isso já é uma excelente escala de delegação. O segundo nível, peça para ela analisar, escolher uma opção e te recomendar, justificando a escolha. Nível 3, dê autonomia para que ela decida e apenas te informe da decisão. E o nível 4, dê autonomia total. Essa escada constrói confiança mútua gradualmente. E olha que interessante, não fica pesado nem para você, nem para a sua equipe. Então pensa nessa escada de delegação, desenha ela aí, nível por nível, e vai trabalhando isso com a sua equipe, ok? E o número 3, crie uma rede de segurança. Delegar não significa abandonar. Deixe claro, estou te dando autonomia, mas minha porta está sempre aberta. Se você travar, me procure. É melhor perguntar no meio do caminho do que entregar errado no final. Essa rede de segurança dá confiança para que a pessoa que precisa para tentar algo, que está aprendendo, ela entende que ela não está completamente sozinha, que ela pode contar com você. Então, essa confiança é importante. E, claro, dentro disso, marque reuniões pontuais para falar como está indo essa tarefa ou esse projeto que você está delegando, sabe? Crie uma agenda de acompanhamento. Isso é super importante, tanto para você enquanto líder, quanto para essa pessoa que está recebendo essa nova autonomia, né? Essa nova tarefa ou esse novo projeto. A gente tem que entender que a gente, enquanto líder, tem as nossas limitações que precisam ser desenvolvidas e
As pessoas que trabalham com a gente também têm as suas limitações, também têm os seus medos, também têm o seu ego, tem uma série de coisas. Eu estava essa semana num trabalho com uma empresa e algumas pessoas me relataram, né, o medo de errar. Eu morro de medo de errar, Fernanda. Eu não suporto quando eu erro. Olha como isso parece raso, mas é muito profundo, né. Por quê que você não suporta quando você erra? É sua criança que está gritando aí? Vamos olhar para isso, agora a gente é adulto e porque assim, o que que acontece, né, gente, quando a gente era criança, a gente tinha os nossos pais para nos corrigirmos. Só que agora a gente virou adulto, a gente não tem mais pai e mãe para corrigir. E aí, já que a gente não tem pai e mãe para corrigir, a gente muitas vezes se autoflagela, vai para um nível de culpa extremamente desnecessário. Vamos entender o que que aconteceu, por que que erramos, para que a gente não erre novamente. Mas não é para carregar esse tijolo é pouco, né, quase que um saco de cimento nas costas, de culpa, de sofrimento, de não se perdoar por aquilo ter acontecido. Isso vale para tudo na vida, não estou falando só de trabalho agora não, hein. Então, é muito necessário que a gente se coloque naquele lugar de que eu estou aprendendo e por isso eu posso errar. Mas vou fazer com total atenção, vou sempre pedir ajuda quando necessário, quando eu travar, quando eu achar que não está de acordo, sabe? É importante a gente alinhar essas questões. E, de novo, a gente se autoconhecer. Onde está esse grande detalhe aí da questão do errar? Onde foi que você errou e que você não se perdoou por isso? E aí, uma coisa importante, quando a gente tem esse nível de exigência com a gente costuma ter o mesmo nível de exigência com os outros. Então a gente também não admite que os outros errem, sabe? Acha isso um absurdo. A gente precisa olhar para isso, gente, porque nós somos humanos. E humanidade é entender que a gente vai errar mesmo querendo acertar. E não é para apontar dedo, muito pelo contrário, é para corrigir quais são os processos, quais são os comportamentos que a gente precisa olhar. Vai muito além, sabe, de simplesmente apontar um dedo, ter um culpado e tá tudo resolvido, né. Vamos demitir esse culpado, ou vamos tirar esse culpado do projeto, ou vamos largar esse culpado à margem. Não funciona assim, não é para ser assim. Então que tipo de cultura a tua empresa está fomentando, né? O que a gente faz na empresa, no trabalho, as nossas ações, está dizendo sobre a nossa cultura. Então é importante a gente olhar muito para isso e começar a perceber. Lembra que um dos podcasts, um dos episódios para trás, eu falei sobre o espelho, né? A nossa equipe tende a ser o nosso espelho. Então, olhar para isso. Se você é um líder que não gosta de errar, acha que você sempre tem que acertar. Como é que fica isso para tua equipe? Primeiro que você começa a se afastar da realidade, né, as pessoas começam a achar: "Nossa, essa minha líder ou esse meu líder é tão bom que ele nunca erra. Nossa, essa pessoa perfeita, eu nunca vou conseguir chegar próximo". Você afasta as pessoas de você, ao invés de trazer as pessoas para você. Começa a prestar atenção nesses detalhes que são muito importantes para a sua gestão enquanto líder. Vamos agora para o nosso minuto do dilema e, claro, quero te lembrar que a gente tem um WhatsApp, DDD 22 992221003. Manda uma mensagem para mim dizendo o que você está achando dos episódios do podcast. Pode mandar suas sugestões também. E encaminhe, obviamente, esse episódio para alguém, né? Vamos fazer com que esse episódio chegue a mais pessoas? Me ajuda nesse processo aí de poder levar essa mensagem para outras pessoas, para o mundo inteiro? Vamos lá, minuto do dilema. E agora o nosso dilema. O Pedro, um membro da sua equipe, cometeu um erro grave em um relatório financeiro no mês passado, o que gerou uma pequena crise. Este mês, a tarefa de fazer o mesmo tipo de relatório surge novamente.
Sua vontade é fazer você mesmo para garantir que não haverá erros. O que você faz? Letra A. Você faz o relatório justificando que desta vez não podemos errar e promete dar outra oportunidade para Pedro no futuro. Letra B. Chama o Pedro. Revisa com ele o erro do mês anterior e delega a tarefa novamente, talvez com um ponto de checagem no meio do processo, para reconstruir a confiança dele e a sua. Proteger o resultado a curto prazo ou reconstruir a confiança e desenvolver o colaborador? Manda a sua resposta para a gente. Eu estou mega curiosa em saber como você agiria. Líderes, a verdade amorosa de hoje é que o objetivo da liderança não é se tornar indispensável. É se tornar aos poucos desnecessário para a operação do dia a dia. O maior sinal de sucesso de um líder é quando sua equipe brilha e entrega resultados incríveis, mesmo quando você tira férias. Olha, isso não é incrível? Pensa nisso acontecendo na tua vida. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre a armadilha do líder centralizador da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você